Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Se Deus nos permitir, iremos até o final do capítulo. Gostaria de convidar a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua Santa Palavra e suplicamos a ação de Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la e para que essas verdades nos transformem, nos conduzindo aos pés do nosso Redentor Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém. Não sei você, mas eu recebi um presente quando eu cheguei aqui hoje. Recebeu? É aniversário, né? Em aniversário o que normalmente a gente espera? Ganhar presente, não é? Como você reage quando ganha um presente? Hã? É legal, não é? É muito legal. É mais legal ainda quando esse presente é um presente que a gente não merecia. A gente se comportou mal o ano todo. A gente não fez as coisas que deveria fazer. E recebe um presente. E se chama graça. A reação é um pouco diferente, não é? Quando a gente está esperando alguma coisa, talvez a esposa ou o marido perguntou: o que você quer ganhar de aniversário? E ele vai comprar com o seu dinheiro, mas vai comprar. É isso que acontece com os filhos, né? Dia dos pais, dia das mães. É você que paga o presente, mas é tão gostoso receber o presente. Mas e quando é uma coisa que você não merece? Bom, e se esse presente for a salvação? Como responder à salvação em Cristo? Como reagir a ela? Bom, Pedro está escrevendo para cristãos dispersos, da diáspora, diz ele. Essa era uma palavra para se referir aos judeus que viviam fora da Judéia. Mas Pedro a usa não para se referir apenas aos judeus, mas ao povo de Cristo,
a igreja espalhada, principalmente na Ásia Menor, nas igrejas que ficavam por ali, a atual Turquia. Esses irmãos estavam sofrendo. Era o início do governo do imperador Nero. E por conta das maluquices do imperador e da postura dos cristãos, os crentes em Jesus sofriam resistência, sofriam ódio de seus vizinhos, sofriam oposição, até calúnia. Havia aqueles que chamavam eles de ateus, que eles não acreditavam nos deuses romanos. Chamavam eles de canibais, porque eles se reuniam para comer o corpo e o sangue de um tal Cristo. Havia até aqueles que os chamavam de incestuosos, porque eles se casavam com sua irmã, com seu irmão. Eles não entendiam que era irmão em Cristo. Eles eram um povo não compreendido e por isso desprezado. Por isso Pedro disse no começo da carta, como vimos ontem, que a fé no Evangelho traz esperança para nós em momentos assim, momentos de sofrimento por causa de Cristo. Ela nos produz uma nova identidade celestial. A fé no Evangelho também produz louvor, porque isso garante a nossa salvação. Somos salvos, mesmo que as coisas ruins nos aconteçam. A fé no Evangelho produz louvor por essa salvação, ingratidão a essa salvação, que é garantida para nós. Produz alegria, mesmo nas provações, porque entendemos que as provações servem para Deus purificar a nossa fé, para nos desprender desse mundo e nos preparar cada vez mais para o mundo por vir. E a fé no Evangelho já oferece o desfrute da graça, aquela graça que os profetas falaram, movidos pelo Espírito de Cristo, a graça que estava destinada a nós, gentios. Não nascemos dentro do povo da aliança e ainda assim Deus prometeu que um dia seríamos alcançados. E Pedro diz: o Evangelho oferece essa graça a nós. Não desanimem, diz Pedro. Frente aos sofrimentos da fé cristã, lembrem-se de que tudo que vocês ganharam no Evangelho garante para onde vocês estão indo. O Evangelho é a garantia de que tudo isso aqui é temporário. Tudo isso é passageiro. Há uma glória por vir. Olhem para essa glória. Não percam essa glória de vista. Certo, Pedro, a gente entendeu. Mas o que vem depois? O que lembrar dessa salvação garantida deve produzir em nós no dia a dia? Porque há uma segunda-feira, sempre há uma segunda-feira. Depois do culto, depois de ouvir a pregação de Pedro, nós voltamos para o nosso dia a dia, para o trabalho, para os afazeres, os estudos. E aí? Como nós reagimos enquanto não chega esse dia? Bom, que bom que você perguntou. Porque é essa pergunta que Pedro responde. Pedro, no texto que lemos, diz basicamente o seguinte: uma vez que fomos resgatados por Cristo e regenerados pela palavra de Deus, devemos buscar uma vida de santidade, temor e amor. Uma vez que fomos resgatados por Cristo e regenerados pela palavra de Deus, devemos buscar uma vida de santidade, temor e amor. São 3 respostas então, esperadas por Deus diante da salvação que Ele nos garante em Cristo. Primeira resposta é santidade. Olhem novamente os versículos 13 até 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro começa o versículo 13 com a expressão por isso. É uma conclusão lógica a tudo que ele falou até agora. Por causa da salvação no Evangelho, vocês devem fazer algumas coisinhas que ele já vai dizer, mas que só podem ser possíveis por aquilo que ele diz, se nós fizermos aquilo que ele diz em seguida.
preparem o seu entendimento. Preparando o seu entendimento. Literalmente, ele está dizendo cingindo o seu entendimento. Tendo a mente preparada, constante e continuamente. Pedro aqui está usando uma figura de linguagem muito conhecida na época. Naquela época os homens não usavam calças, usavam um saião, né? É como ainda o pessoal do Oriente Médio hoje. Então eles usavam uma túnica, e quando precisavam correr ou lutar, não dá para correr com um saião grandão, as irmãs que o digam, né? Então o que se fazia? Você sempre andava com algum tipo de cinto. Então quando tinha de se preparar para alguma coisa, quando você via dois caras numa moto, você cingia os seus lombos. Você puxava as abas do seu manto, amarrava a cintura para poder correr desses dois caras em uma moto. O que Pedro está dizendo? Amarrem o entendimento de vocês. Preparem-se para correr. Preparem-se para a jornada. Eliminem as distrações de sua mente. Eliminem os pensamentos frouxos, tudo tem que estar muito amarradinho. Tomem essa iniciativa de não permitir seus pensamentos ficarem vagando, coisas que podem fazer você tropeçar. Não permita que elas te assaltem, que dominem seu pensamento. Se a sua mente não estiver bem amarrada, você irá tropeçar. Você irá cair e não vai chegar ao seu destino. Se prepare. O que deve estar em nossa mente? Bom, exatamente aquilo que ele acabou de falar para nós. Do versículo 1 ao versículo 12, ele falou da nossa identidade celestial, mantenha isso em mente. Falou da garantia da salvação, lembre-se, você está salvo, ponto final. Lembre-se do resultado das provações, purificam a sua fé. Não se esqueça disso. Lembre-se de que você já é alvo da graça de Deus. Ele te ama, ponto final. É nossa responsabilidade manter essas coisas na mente. Nós não podemos ser controlados pelas emoções, controlados pelos pensamentos da época. Se você não se disciplina mentalmente, se você não cinge os lombos da mente, se você não planeja o que vai pensar, como vai reagir a uma situação, todo o restante vai falhar. Tudo que ele vai falar a partir de agora começa a cair. Porque a batalha começa na mente, no entendimento. Renove o seu entendimento com as verdades do Evangelho todos os dias. E uma vez que isso acontecer, então você será capaz de desenvolver duas práticas. Pedro continua no versículo 13. A primeira é a sobriedade. Sobriedade, completamente oposto do que estão fazendo do outro lado da rua. Lá estão se reunindo para desenvolver a falta da sobriedade. Se embriagar, perder o controle. E Pedro diz, prepare a mente para que você esteja pronto, para ser sóbrio, sejam sóbrios, mantenham-se alertas, livres de qualquer entorpecimento espiritual. E em segundo lugar, vocês poderão desenvolver esperança. Ele diz, e esperem inteiramente na graça que é oferecida a vocês na revelação de Jesus. Tenha uma esperança perfeita, constante, naquilo que vocês recebem em Cristo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: quando nós preparamos a nossa mente, o primeiro lugar a se trabalhar é a mente, para buscar a santidade. Quando isso acontece, nós somos capazes de ser sóbrios. Somos capazes de não estarmos vulneráveis ao domínio dos sentimentos, ao domínio de pessoas mal intencionadas, ao domínio de situações. A situação pode acontecer do jeito que não esperávamos, mas estamos sóbrios, preparados. Alguém pode nos fechar no trânsito. Meu marido pode falar do jeito que eu não esperava. O meu filho pode reagir de uma forma que eu não planejei. O meu chefe pode fazer uma coisa que eu não esperava. Mas eu sou sóbrio porque eu estou mantendo a mente disciplinada. Eu vou conseguir responder de uma forma piedosa. E então também vou conseguir esperar na graça de Jesus. Não é apenas uma mera expectativa de que talvez vai acontecer. Eu estava conversando com o pastor Anderson hoje mais cedo. O piauiense gosta de dizer vai dar certo, não é?
Mas assim, às vezes a gente não tem nem certeza se vai dar certo, mas a gente espera que dê certo. É uma boa intenção, mas não tem como garantir que vai dar certo. Mas a graça não. A graça já deu certo. Já deu certo. Não é uma expectativa que talvez aconteça, é uma certeza que já aconteceu, é uma garantia, nós já temos isso em Cristo. Agora, o oposto também é verdade. Quando nós não disciplinamos nossa mente com as coisas do alto, com as verdades do Evangelho, então nós não conseguimos ser sóbrios, nós nos tornamos vulneráveis, controláveis por qualquer situação, circunstância, pensamento, sentimento que surge, e nós vamos perdendo aos poucos o vislumbre da graça. A nossa vida passa a ser uma vida sem esperança, uma vida de expectativas apenas. Tem que dar certo, porque se não dar certo, a minha felicidade vai embora. Pedro está dizendo, não é isso que tem que estar na sua mente. Como é uma vida assim? Como é uma vida de mente preparada, de sobriedade, de esperança? Bom, é uma vida que se resume em 2 movimentos. Pedro apresenta a partir do versículo 14. O primeiro movimento é não viver mais conforme as nossas paixões. Ele diz que nessa nova identidade que temos, filhos da obediência, é isso que somos agora. Filhos da obediência a Deus. Essa é a base dessa nova vida, é a motivação para essa nova vida. Nós somos família de Deus, nós somos povo de Deus. Houve um tempo em que não éramos filhos. Ele diz, ainda nessa época estávamos na nossa ignorância, não conhecíamos pessoalmente a Deus através de Cristo, era uma cegueira moral, vivíamos nesse mundo, mas estávamos cegos. Pedro diz, agora não, agora vocês são filhos da obediência. O que fazem pessoas ignorantes quanto a Deus? Pedro diz no versículo 14, pessoas assim vivem conforme suas paixões. Era assim que nós vivíamos. Pessoas ignorantes quanto a Deus se permitem ser amoldadas ao sistema de suas próprias paixões. A imagem que Pedro está pintando aqui, ele usa uma palavra grega, sistematizo, de onde nós tiramos sistemático. Pedro está dizendo, as nossas emoções, as nossas paixões pecaminosas, os desejos, os anseios, a luxúria, tudo isso tem um sistema. E uma pessoa que não conhece a Deus se rende a esse sistema. É um padrão que os controla. É só olhar para o mundo ao nosso redor. As pessoas repetem os mesmos erros. Seja aqui no Piauí, seja lá em São Paulo, seja lá na China. Porque tem alguma coisa errada dentro delas. E Pedro diz, alguém que não conhece a Deus se permite ser amoldado, conformado às coisas do seu coração pecaminoso. É assim que vivem as pessoas sem Cristo. Por mais religiosas que elas sejam, por mais bondosas, bem-intencionadas, elas se amoldam às paixões pecaminosas. O problema não está no meio. O problema não está no lugar onde você nasceu, na família que você cresceu, no ambiente em que você vive. O problema está no meio do meio. Em você, que está no meio. O problema está no coração, no pecado dentro de nós. Mas a nova vida em Cristo consiste em não mais permitirmos que esses desejos que continuam aí, eles não vão embora, eles continuam aí. Mas seguir a Jesus significa não permitir mais que eles direcionem nossas vidas. Não somos mais escravos dessas paixões. Então pare imediatamente com essas paixões, diz Pedro. Esse é o primeiro movimento dessa vida. Mas há um segundo movimento, que ele apresenta a partir do versículo 15 até o 17. Ser santo, como é santo aquele que nos chamou. Não mais viver como ignorantes, mas ser santo, como ele é santo. Pedro aqui faz um contraste. Não se amoldem aos seus próprios desejos, mas se amoldem aos desejos de Deus. A imagem de Deus. Sejam santos, diz Pedro. Sejam santos, como ele é santo. Eu disse até o versículo 17, até o 16, perdão. Aqui Pedro está citando 3 passagens. Se você tiver alguma concordância bíblica, vai identificar Levítico 11, 44, Levítico 19, 2 e Levítico 20, versículo 7. 3 passagens de Levítico. Levítico é um livro delicioso para começar o ano na sua leitura bíblica, né? Lei, coisa de outro mundo para a gente.
purificação, um monte de coisa esquisita do que podia comer, fala de morcego até. Quem quer comer morcego? Mas o povo tinha que ouvir que não podia comer morcego. Um monte de lei, mas em meio a tudo aquilo, você tem essas 3 frases de Deus sendo repetidas, ou essa frase sendo repetida 3 vezes. O contexto da entrega da lei é o Êxodo. O povo de Deus foi liberto da escravidão no Egito. Então eles atravessaram o Mar Vermelho e receberam uma nova vida. Nessa nova vida, como povo de Deus, Deus lhe dá a sua lei. E a lei é um reflexo do caráter santo desse que os salvou. Ao obedecer essa lei, eles iriam imitar o caráter de Deus, refletir Deus na terra. E a conexão de Pedro é exatamente essa. Conforme Israel lá no passado, vocês hoje são o povo de Deus. Vocês estão na nova aliança. E vocês devem viver conforme a palavra desse Deus, que é um reflexo do caráter dele. Vocês são pregações vivas. São pregações ambulantes de quem Deus é nesse mundo. Então não se contente em ser como você era. Do tipo assim, eu nasci assim, a minha família é assim, isso aqui não vai mudar. Não, Pedro está dizendo, tem que mudar é tudo. Não se contente com a antiga forma de viver, como o mundo vive. Queira ser parecido, não com as suas paixões, mas com Deus, o Deus Santo que salvou vocês. Nada menos do que isso. Nós precisamos conhecê-lo e refleti-lo. Essa é a primeira resposta à salvação. Santidade. Santificação. Há uma segunda resposta. E Pedro apresenta, a partir do versículo 17 até 21, é o temor. Temor. Olha o que dizem esses versículos. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pedro começa o versículo 17 com a letrinha E. Está reparando aí? O E é uma conexão lógica com o que ele falou anteriormente. Então, primeiro ele falou, vocês devem buscar a santidade. Mas agora, tem uma segunda coisa que vocês devem buscar. Ele diz no versículo 17, vivam em temor. Vivam em temor durante esta peregrinação de vocês. Se comportem, se movam nesse mundo de uma maneira marcada por um respeito sagrado, por uma reverência a Deus, porque vocês estão caminhando em direção a Ele. Você se lembra quando Deus entregou a lei para o povo, lá no Monte Sinai? A palavra do Senhor diz que o monte fumegava, raios e trovões, e o povo dizia a Moisés, vá você, porque se nós formos morreremos. Eles tiveram um temor. E Pedro está evocando essa imagem dizendo, vejam-se assim. Vocês não estão andando desatentos para qualquer canto nesse mundo, vocês estão indo em direção ao Deus Santo, o Deus que os resgatou. Vocês estão indo em encontro ao monte celestial, então vivam em temor a cada passo que vocês dão. É para lá que vocês irão. Vocês verão Deus face a face. Se preparem para esse encontro. O que deve gerar esse temor? Pedro explica. No versículo 17 ele diz o fato de invocarmos como Pai. Nós o chamamos assim. Pai. Aquele que é Pai de Jesus Cristo e que se tornou nosso Pai por causa de Cristo. Nós chamamos Ele de Pai. Mas olha quem Ele é. Pedro diz, Ele é o justo juiz. Ele julga todos sem parcialidade, não há acepção, não há discriminação. A lógica de Pedro aqui é a seguinte: se vocês
olham para aqueles que vivem em ignorância, aqueles que estão fazendo mal a vocês, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão cegos, controlados por suas paixões, e vocês veem e sabem que Deus há de julgá-los. E vocês olham para eles, e eles merecem juízo. Imagine aqueles que afirmam conhecer esse Deus Santo, que dizem fazer parte do seu povo. O que vocês acham que vai acontecer com vocês, se vocês não se comportarem? Ai de nós, se não vivermos de maneira distinta, de maneira adequada da nossa vocação. Somos o povo santo, do Deus Santo. Vivam em temor. Qual é o maior motivo desse temor? A maior motivação? Será que talvez seja o medo? Talvez você está pensando, meu Deus, eu não sei agora se eu quero ficar nesse mundo, eu só quero encontrar com esse Deus. Porque ficar aqui eu não quero ir para o inferno, mas também encontrar. Acho que foi eu que desliguei. Melhor, né? Mas também encontrar esse Deus que é fogo consumidor, eu não sei o que escolher. Talvez você esteja com medo agora. Bom, Pedro diz, não é o medo que deveria te fazer temer. É o custo do nosso resgate. Isso deveria trazer temor ao seu coração. Ele vai falar isso a partir do versículo 18. Perceba, ele começa dizendo, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados. Naquela cultura, resgate significava comprar ou libertar algo ou alguém da escravidão, da posse de um outro, mediante um pagamento de um preço estabelecido pelo dono daquela coisa, pelo senhor daquela pessoa. Era comum que você fosse no mercado de escravos e comprasse alguém. Então você olhava os dentes, você olhava o porte físico, e você perguntava, quanto custa esse aqui? Esse aqui custa 100, não tenho 100. Então, quanto você tem? 50. Então você compra esse aqui. Está faltando os dentes? Não tem os dedos aí? Mas é o que dá para pagar. E você comprava se você quisesse. Essa era a forma de negociação naquela época. Pedro está chamando atenção a essa palavra, resgate. A imagem que Pedro está pintando é que nós fomos criados com propósitos gloriosos. Nós veremos mais sobre isso na próxima passagem, amanhã. Se você está planejando faltar ao culto de amanhã, não faça isso. Não faça isso. Venha com temor. Pedro vai falar sobre os propósitos gloriosos para os quais Deus nos criou. Mas Pedro está fazendo questão de lembrar que o pecado manchou isso. O pecado corrompeu esse propósito. Sem Cristo nós não vivemos para o que fomos criados. Fomos criados para um relacionamento santo com o Deus Santo. Como era esse viver anterior? Pedro diz no versículo 18. E é ainda o modo de viver dos descrentes, dos ignorantes. É uma vida inútil. Vocês foram resgatados dessa vida inútil, uma vida fútil. É um procedimento, ele diz, que foi transmitido de geração a geração. A ideia é que os nossos pais, sendo bons ou ruins, eles nos passaram na nossa carne uma espécie de veneno. Um veneno que é transmitido, ele é hereditário, não é maldição hereditária, é um veneno hereditário. Maldição hereditária, aliás, a Bíblia nunca falou sobre isso, tá? Depois pergunte mais sobre isso para o pastor, ele vai explicar. Mas o que Pedro está dizendo, há algo hereditário transmitido de pai para filho dentro de nós, e esse algo é um pecado que gera uma vida vazia, uma vida que não há força, uma vida sem propósito, uma vida sem verdade, uma vida sem sucesso, uma vida sem resultado. Nós vivíamos como pessoas sem rumo, como pessoas sem sentido, por causa do veneno que havia dentro de nós. É assim que nós éramos, antes de sermos encontrados e salvos por Cristo. Agradeça por ter saído daí. Foi por graça que Ele te tirou daí. Mas os descrentes ainda continuam nessa situação. Por mais religiosos e bem-intencionados que eles sejam, eles precisam do Evangelho. E você é boca de Deus onde você está para falar desse Evangelho a eles. Amanhã nós falaremos mais sobre isso. Pedro diz, mas nós fomos comprados de volta.
É o que ele continua dizendo no versículo 18. Quem nos comprou de volta? Deus! Deus foi naquele mercado de escravos do mundo. Deus escolheu os mais sujos, maltrapilhos, os que ninguém queria comprar. E Ele nos libertou da escravidão, nos reconectou ao verdadeiro propósito, o propósito original. A pergunta é como Ele fez isso? Pedro diz, primeiro no versículo 18, não com coisas perecíveis ou corruptíveis. Não, Ele não sacou uma bolsinha com dinheiro e moedas. Essas coisas se destroem, essas coisas vão ficar aqui nesse mundo, prata, ouro, são as coisas mais valiosas para as pessoas. Eram as coisas usadas na comercialização de escravos, mas Ele diz, não foi com isso que Ele comprou vocês. Versículo 19, mas foi pelo sangue de Cristo. Foi pela morte de Cristo na cruz. E Ele qualifica esse sangue. É um sangue precioso. É um sangue de grande valor, estimado, honroso. Um sangue valoroso para Deus. Tudo que Ele tinha de melhor, Ele entregou pelo seu povo ímpio, perdido, ignorante. Mas não é precioso só para Deus, não. É precioso para nós, os que cremos. Que sangue precioso. Sublime. Maravilhoso. Mas em segundo lugar ele diz, como de cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem mancha. Um cordeiro perfeito. Como era o sacrifício no Antigo Testamento. A lógica de Pedro é, se o pagamento foi o sangue do cordeiro sem defeito, a nossa vida não pode ser tratada de forma inútil. Não dá para continuar vivendo a sua vida, se você diz que foi purificado pelo sangue de Cristo, continuar vivendo de maneira fútil, sem propósito. É como se você dissesse, Deus, eu sou grato pelo sangue do teu filho na cruz, mas vou continuar vivendo do meu jeito, crendo nesse sangue. Deus está dizendo, isso não faz nenhum sentido. Viva em temor. A verdadeira liberdade, a verdadeira satisfação de vida está no cumprimento da vontade do Deus que nos criou. Não está na descoberta de uma nova forma de vida, como o mundo vive dizendo. Essa aqui é a nova forma. É assim que você deveria fazer as coisas. Pense dessa maneira. Haja dessa maneira. Não. A verdadeira liberdade está em voltar ao ideal divino que é revelado para nós na Escritura. Essas palavras tão antigas, mas tão atuais e poderosas para transformar as nossas vidas. No versículo 20 há mais informações sobre esse sacrifício. Ele diz que foi planejado desde sempre. Não foi um improviso, não foi um acidente. Ele diz que Cristo foi conhecido. A palavra que Pedro usa aqui para conhecer é a mesma que ele usou no versículo 2 desse capítulo, quando ele falou sobre a presciência de Deus. O pré-conhecimento de Deus. A decisão anterior, a escolha prévia. Ele diz que Cristo foi escolhido previamente antes da fundação do mundo. Esse sacrifício foi determinado por Deus antes que tudo fosse criado, na eternidade. Mas ele diz, em segundo lugar, foi manifestado nos últimos tempos. Foi revelado, descortinado, se tornou perceptível. Nós já estamos nos últimos tempos. E ele diz em favor de vocês, pelo bem de vocês. Queridos, estamos diante de um dos maiores mistérios da Escritura. Antes mesmo de nos criar, Deus já tinha planejado nos salvar. E nos salvar pelo sacrifício de seu Filho na cruz. Como nós harmonizamos isso com a liberdade de Adão ao escolher desobedecer a Deus? Como nós harmonizamos isso com aquilo que Deus já sabia que aconteceria? Bom, isso é um mistério. É difícil explicar isso. Por isso você pergunte para o pastor Anderson e ele há de responder. Mas pelo menos considere isso aqui que Pedro está querendo ressaltar. Se Deus não tivesse feito tudo isso, desde a eternidade, orquestrado esse plano, você não teria nascido. Você não teria experimentado a salvação. Você não teria tido a experiência maravilhosa de ter os olhos abertos e conhecer o Deus vivo e verdadeiro falando ao seu coração. Você não contemplaria o sangue precioso de Cristo sendo derramado em seu lugar naquela cruz. Não é muito melhor assim? Não é muito melhor conhecer a redenção
e passar a eternidade ao lado de Deus, o que você preferia? Nunca ter existido? Ou passar a glória eterna ao lado do nosso Criador? Pedro está destacando isso para nós. É sobre isso que ele reflete no versículo 21. Ele fala, por meio dele, do Cristo, do Cordeiro, vocês creem em Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Deus está aqui e vocês aqui. Como é que vocês creem em Deus? Por meio do Cristo que morreu. Vocês olham para Ele, e ao olharem e confiarem nele, vocês estão olhando e confiando em Deus Pai. A fé em Deus é mediada por Jesus, mais ninguém. Nenhum santo do passado, nenhuma santa do passado, nenhum crente, seja alguém que já viveu, seja alguém que vive hoje, não são pessoas que fazem essa mediação. É o Filho, é Cristo. Pedro está dizendo, só conhece a Deus e se aproxima dele quem faz isso por meio de Jesus. Qualquer outro que não faz isso, que não olha para Cristo com fé, é descrente. Por mais que diga que é crente, é descrente. E Pedro continua no versículo 21, dizendo que Deus realizou 2 obras em Jesus, sobre Jesus, depois que Jesus se entregou ao sacrifício voluntário naquela cruz. Ele diz, ele o ressuscitou, trouxe de volta dos mortos, e segundo, lhe deu glória. Pedro está se referindo à ascensão de Cristo, à glorificação de Cristo, à destra do Pai, no trono do universo, por toda a eternidade. Queridos, o propósito, ele diz, para que a nossa fé, a nossa crença, confiança, e a nossa esperança, aquilo que é certo, não é a expectativa de dar certo, mas que ele já garantiu para nós, estejam em Deus. No final das contas, ao olhar para Cristo e adorá-lo e venerá-lo, nós estamos adorando e venerando o Pai. A nossa confiança em Cristo significa a nossa confiança no Deus Pai. Por mais que esse mundo mude, muda a segurança, o bairro vai ficando pior, a cidade vai ficando pior. Não é assim? Compare o lugar onde vocês vivem com 10 anos atrás, como era. Não são só prédios e casas que vão surgindo, mas a segurança vai ficando mais debilitada. Esse mundo muda, não há muita estabilidade. Uma hora você está empregado, outra hora não está mais. A política muda. Uma hora é o candidato que você votou, outra hora é outro que você não gosta. As finanças mudam. Há momentos em que temos recursos e há momentos em que precisamos da ajuda de outros. Catástrofes acometem a humanidade. Culturas, ao longo do tempo, são mudadas. Mas Deus garante, por causa de Jesus, que nós somos dele, e isso nunca muda. Ele já nos comprou de volta, isso é uma garantia. Deixa eu contar uma história. Havia um menino que fez um barquinho maravilhoso, com suas próprias mãos. Ele gostou tanto do barquinho, colocou no leito de um rio. E o barquinho foi, e ele, todo orgulhoso, dizia, eis o meu barquinho. E o barquinho foi navegando, navegando, descendo o rio abaixo, até que em uma curva do rio se perdeu. Então ele saiu correndo atrás do barquinho. E quando ele chegou lá embaixo, ele encontrou o barquinho, mas encontrou nas mãos de um outro menino. E o menino estava olhando para o barquinho, encantado. Olha o barquinho que eu achei. O menino que fez o barquinho falou, ei, esse barquinho é meu. Ele falou, não, é seu não. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. O problema é seu. Eu encontrei aqui no rio, ninguém disse que era de alguém. Não, mas eu fiz esse barquinho. Ele diz, não, agora ele é meu. Mas se você quiser, eu te vendo de volta. Ele pôs a mão no bolso, encontrou algumas moedinhas e disse, isso é tudo que eu tenho. Tá bom, vou sair no lucro ainda. Então tá aqui o seu barquinho. E aquele menino volta para casa todo feliz, olhando para o seu barquinho e dizendo, você é meu 2 vezes. Eu te criei, você se perdeu, mas eu te comprei de volta e estou te levando para casa. Esse é o nosso resgate, queridos. Isso é o que Deus fez por nós em Cristo. E o que isso deve gerar em nós, além da santidade, deve gerar temor. Se essa mensagem do Evangelho não gera temor no seu coração, para fazer o que Ele manda, então isso é sinal de que o seu coração ainda está perdido. Esse coração de pedra ainda não é possível. Que ao ouvir o Evangelho você não seja compungido, empurrado pelo Espírito a temer esse Deus Santo,
Você ainda é escravo do pecado. Tratar o pecado com leveza é insultar o sangue, o preço da nossa redenção. O sangue derramado naquela cruz. O temor nos protege, queridos, de baratear esse sangue. De diminuir a importância do sangue de Cristo em troca de um prazer momentâneo. Tem um temor. Respondam à salvação com temor. Santidade, temor. Terceira resposta, amor. Amor. Olha os versículos 22 até 25. Versículo 22 até 25. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro, porque vocês não foram regenerados, ou melhor, vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Amém. No versículo 22, há uma ordem. E a ordem principal de Pedro está na segunda parte do versículo, ou melhor, no finalzinho do versículo. Amem intensamente uns aos outros. Essa é a ordem principal. Amem-se de todo o coração, ardentemente. O tipo de amor que Pedro está se referindo aqui é o amor ágape. É aquela palavrinha grega que denota um sacrifício pelo bem de outro, mesmo que o outro não mereça, mesmo que não reconheça, mesmo que não faça algo em troca. E ele diz, amem uns aos outros, como quem se esforça ao seu limite, como um músculo que é esticado sob tensão. Você que é do CrossFit, da academia, sabe o que isso significa? O músculo que precisa chegar quase ao ponto da falha para crescer. E Pedro está dizendo, estiquem o amor de vocês uns pelos outros. De que maneira, Pedro? Bom, de três maneiras. Primeiro, olhando para o seu passado. É como ele começa o versículo 22 dizendo, tendo purificado a alma. O que Pedro está dizendo é que isso já aconteceu. Vocês já foram totalmente purificados. Já foram santificados. Já foram dedicados a Deus. Como nós conseguimos isso? Ele diz, pela obediência à verdade. Obediência à verdade. Seria a nossa obediência? Seria a nossa obediência? A nossa obediência é o que nos conseguiu a purificação? Não, não é isso que Pedro está dizendo nessa carta. Nós vivíamos ignorantes. Nós vivíamos escravos de nosso pecado. Ele disse isso no versículo 14. Bom, conforme Pedro, quem é que foi obediente a Deus em nosso lugar? Quem? Jesus Cristo. Olhe rapidamente o capítulo 2, a partir do versículo 22. Até o versículo 25. Capítulo 22, ou melhor, capítulo 2, versículo 22. De 22 a 25. Olha o que Pedro diz. Ele, falando de Cristo,
não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Aqui está o preço da obediência. Que obediência foi? Pedro está dizendo, é a obediência de Cristo, não é a obediência de vocês. Nós somos purificados pela obediência de Cristo. A obediência de Jesus diante de Deus, em nosso lugar, garantiu a nossa purificação. Na cruz, houve a santa substituição. O justo pelos injustos, para tornar os injustos justos. Então, antes de dizer que você não quer amar o seu irmão, antes de dizer que talvez é impossível fazer isso, porque quando Jesus disse isso na palavra, ele não conhecia essa figura aqui que senta do meu lado. Não dá para amar essa peça aqui. Talvez outros que gostam das mesmas coisas que eu, esses dá para amar, mas esse aqui não dá para amar. Antes de dizer isso, lembre-se de quem você era sem Cristo. E ainda assim, Ele decidiu te amar. Ainda assim, Ele decidiu te amar intensamente até aquela cruz. Ele trocou de lugar com você, enquanto você era indigno. Então, como eu consigo amar intensamente o meu irmão? Olhando para o passado, olhando para a cruz. Segundo, olhando para o futuro. Volta lá para o capítulo 1. Pedro continua no versículo 22. Depois de dizer, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, a verdade de Cristo, ou melhor, a obediência de Cristo, e, ele diz, com vistas ao amor fraternal não fingido. Esse é o propósito, esse é o objetivo final da ordem do amor. Um amor familiar. Um amor de irmãos. É assim que você deveria olhar para aquele que caminha com você na jornada cristã, nessa igreja local. Como um irmão, um membro da família de Deus, junto comigo. E fazer isso com um amor sincero, diz Pedro. Um amor genuíno. Ao morrer por nós, naquela cruz, Jesus, o nosso irmão mais velho, nos tornou filhos do Pai. Nós fomos adotados em sua família. Então, parte da resposta a essa salvação que recebemos envolve compreendermos que nós fomos chamados a uma grande família. E não é aquela que passava na TV Globo, não. A família do Pai. O povo de Deus. Nós precisamos aprender a conviver juntos. Nós precisamos de uma igreja local. Se você é alguém que pensa, não, dá para servir a Deus sozinho, eu no meu quarto, eu ouço pregações pela internet, visito alguma igreja de vez em quando, mas eu te pergunto, onde é que você consegue amar uns aos outros, seguindo essa vida que você segue? Você ama quem você quer amar, se é que ama alguém, vivendo sem uma igreja. Agora, numa igreja, o seu amor vai ser testado. Porque vai ter gente que você gosta, e vai ter muita gente que você não gosta, muita gente diferente de você, que pensa diferente, gente estranha, e eu costumo dizer lá em Atibaia, acho que aqui não é diferente, gente esquisita também. O lugar para ter gente esquisita é a igreja de Jesus, começando com a gente mesmo, né? Nós somos seres esquisitos, de manias esquisitas, e a gente tem dificuldade de amar o outro sem lembrar que nós também somos difíceis de amar. E você só desenvolve o que é amor quando você está diante de gente que é difícil de amar. Quando você vive sem igreja, é fácil viver a vida cristã. Na verdade, é impossível, porque não se vive vida cristã longe do povo de Deus. Vivam em amor fraternal, intenso, genuíno. Nós somos chamados a esse tipo de amor. Porque quando nós nos afastamos uns dos outros, e isso é o que muitos fazem no momento da provação. Quando está tudo bem, está na igreja, está firme. Bênção, louvado seja Deus, pastor, conta comigo. Primeira dificuldade, irmãozinho não me visitou, fulano não me ajudou. Eu tinha ajudado eles lá atrás, agora ninguém veio aqui me abraçar, ninguém fez uma visita, ninguém me fez uma ligação. Quer saber? Vou mais para a igreja não. Vou esperar me procurarem.
E Pedro está dizendo, não faça isso. Porque quando você se afasta do povo de Deus, no momento da provação e do sofrimento, isso só piora as coisas. Você vai caminhar sozinho em uma batalha que não dá para travar sozinho. Por isso Deus te pôs num povo. É isso que a gente falará amanhã, no capítulo 2. Então você olha para o passado, para o que Cristo fez na cruz, assim dá para começar a amar. Você olha para o futuro, é isso que você quer. Eu quero olhar para esse povo como a minha família. E então você olha para dentro. Termina Pedro no versículo 22. Ele diz, no finalzinho do versículo, amem intensamente uns aos outros de coração puro. De coração puro. Um coração limpo, livre de desejos obscuros. Livre de coisas secretas. Amem-se de maneira genuína. De maneira sincera. Sem culpa escondida. Sem pecado escondido. Sem mágoa nesse seu coração duro. Sem segundas intenções. Isso traz algumas implicações para nós. Primeiro é que nós somos chamados a amar sacrificialmente uns aos outros. Somos chamados a fazer isso, não é opcional não. Não é como se você fosse num restaurante, como me levaram hoje. Eu tenho sido muito bem tratado, inclusive. Voltarei mal acostumado lá para Atibaia. Quando você vai num restaurante, tem várias opções, você escolhe o que você quer. E tem gente que trata a vida cristã como essa escolha. O que Deus manda é como se fosse um cardápio. Eu escolho as coisas que eu quero, e aquelas que eu não quero eu deixo lá, eu não pego. Pedro está dizendo o amor fraternal dentro da igreja não é opcional. É uma ordem. É um mandamento de Cristo para vocês. Também não é emocional, do tipo, eu não estou sentindo amor, então não preciso amar. Não. Mas também isso não flui naturalmente. Porque se fluísse naturalmente não era preciso uma ordem, né? Uma coisa que acontece naturalmente não precisa mandar, já vai acontecer. Então, queridos, é difícil. Amar uns aos outros dentro da igreja é do âmbito da obediência, da ação. Não fique esperando o desejo de amar o seu irmão, você nunca vai amar ele, não. Pelo contrário, você vai arranjar um monte de motivo para não amá-lo. Você vai racionalizar, justificar o seu pecado. Não. Decida obedecer. Se mova em direção ao amor. Mas como que eu amo alguém diferente? Alguém que talvez está me ferindo? Alguém que não se arrependeu do seu pecado? Alguém estranho a mim? Bom, a palavra é um sacrifício que ele não merece. Quando você se sacrifica pelo bem do outro, mesmo que ele não peça, mesmo que ele não agradeça, mesmo que ele não reconheça, você está amando esse seu irmão. E dá para fazer isso com todo mundo. Com todo mundo na face dessa terra. Até com os crentes mais difíceis. Até com os crentes mais estranhos e esquisitos. Quando você serve ele. Quando você se sacrifica pelo bem dele. Você está amando ele. Você não precisa nutrir bons sentimentos por ele. Isso vem com o tempo. Você precisa agir em favor dele. E quando você começa a fazer isso, os sentimentos começam a aparecer. Porque você vai vendo que ele é o pai de família, que tem feridas, que tem um passado. Vai vendo os conflitos que ele lida no trabalho, no estudo. E você percebe, poxa vida, ele parece um crente batizado no limão. É azedo, é amargo, mas tem motivo. Não é justificado, mas tem um histórico. Você começa a olhar com misericórdia. Porque você está indo em direção a ele para servi-lo. Ficar só distante, apontando o dedo e dizendo, quando ele mudar eu o amo. Você nunca vai descobrir isso. A segunda implicação é que esse amor só pode brotar de um coração purificado. Sem a limpeza do coração, sempre vai ser um amor maculado. Um amor adulterado, corrompido. E como a gente descobre se é um amor assim? Quando a pessoa não retribui. A gente às vezes acha que está amando sinceramente as pessoas. Mas e quando elas não reconhecem? Quando elas não agradecem? Quando elas não dão um tapinha nas nossas costas dizendo, você é precioso? E quando elas não retribuem? Quando nós estamos passando na dificuldade? Aí é o momento de provar se o nosso coração estava puro enquanto a amávamos. Porque se a primeira coisa que vem à nossa mente é, miserável, desgraçado, eu amei ele, eu me sacrifiquei por ele, agora é a vez dele fazer isso por mim, e ele não está fazendo, nunca mais faço.
é um coração que não está puro. O seu amor não foi limpo, o seu amor foi maculado e você nem sabia. Amem-se de amor puro, e esse amor só brota de um coração que está limpo por Cristo. Senhor, purifica meu coração, que meu amor não seja para receber algo em troca, seja por causa do que o Senhor fez por mim naquela cruz, única e exclusivamente por isso. A razão está no versículo 23, é a base e o fundamento desse amor. Pedro diz, porque vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, foram gerados novamente, não de uma semente corruptível, algo perecível que morre, que é dessa terra. Vocês foram gerados por uma semente incorruptível, imperecível, imortal. Pedro aqui está agora se utilizando da imagem de uma árvore. O Evangelho nos plantou em Cristo, e em Cristo essa árvore está crescendo, produzindo flores, folhas e o principal, produzindo fruto. E que frutos são esses? Frutos de amor. Frutos de amor entre os irmãos. Pedro, que semente é essa, Pedro? A gente não encontra para comprar no mercado essa semente. Ele falou no versículo 23, a palavra de Deus. Essa é a semente. Foi mediante esta palavra que vocês foram regenerados. Na analogia de Pedro, se nós somos uma árvore plantada por Deus em Cristo, o que nos gerou foi a sua palavra. Quando alguém fala a palavra de Deus, sim, há aqueles que ouvem, mas não creem, infelizmente acontece. Mas há aqueles que ouvem, há aqueles que creem, porque é a palavra de Deus que gera vida nos corações. Sabe o que significa, queridos? Devemos confiar no poder dessa palavra. E devemos pregar essa palavra sem vergonha, sem pudor nenhum. Fale com ousadia, porque Deus pode e Deus quer usar essa palavra para regenerar tantos outros como Ele fez com você. Alguém teve a coragem de pregar o Evangelho a você, e você nasceu de novo. Então fale dessa palavra para outros. Nós não somos responsáveis pelos resultados, mas pela fidelidade. Essa palavra regenera pessoas. Nós somos um exemplo disso. E então Pedro apresenta duas informações sobre essa palavra no final do versículo 23. Ela vive. Não é que ela viveu no passado, não é que ela viverá no futuro. Ele diz, ela vive agora. Ela já vive, ela já tem poder vital em si mesma. Por meio dela Deus gerou e sustenta a vida no mundo. Lembra de Gênesis 1? Tudo foi criado pela palavra. João diz isso. O verbo foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Essa palavra criou tudo e sustenta todas as coisas. Ela tem vida em si mesma, mas em segundo lugar ela é permanente. É uma palavra ininterrupta. Ela é eterna. Ela dura para sempre. Em outras palavras, se nós somos regenerados por esta palavra viva e eterna, o que você acha que essa palavra vai produzir em nós? Se ela é viva, o que você acha que uma palavra viva produz em nós? Vida! Se ela é uma palavra eterna, o que você acha que ela produz em nós? Vida eterna! Ela se move dentro de nós. Ela produz frutos. Ela produz a vida de Deus em nós. Então a carne, o pecado não tem mais poder de morte, de domínio sobre nós. É possível vivermos como novas criaturas celestiais em Cristo. Só não amamos uns aos outros, como Pedro está ordenando, se nós não quisermos. Seria rebeldia, desobediência. Porque não há outro motivo para não nos amarmos. Essa palavra está dentro de nós. Então Pedro fundamenta o seu argumento no versículo 24 e começo do versículo 25. Ele cita Isaías 40, versículos 6 a 8. O contexto. O livro de Isaías se divide em duas partes. A primeira parte, capítulos 1 a 39, é só sobre o juízo. Deus fala que vai castigar o seu povo pelo seu pecado. A segunda parte é a salvação. Capítulo 40 até o final, 66. E ele apresenta a salvação. E o texto que Pedro está citando aqui é exatamente a dobradiça dos dois movimentos do livro. O castigo e a salvação. Capítulo 40, versículos 1 a 11. É o que une, é o início da esperança ao povo de Deus. Em resumo, o que Deus diz naquele trecho é que Judá seria castigado por seus pecados,
Mas depois de 70 anos do cativeiro, lá na Babilônia, Deus enviaria o seu mensageiro. Alguém que prepararia o caminho para a visita do próprio Deus. Uma visita pessoal do Senhor. O dia da visitação em glória. E todos veriam essa visitação. E Pedro, nos versículos 24 e 25, nos apresenta a mensagem desse mensageiro. A pregação dele, que iria preparar o caminho. E a mensagem dele é de comparação entre a humanidade e Deus. O mensageiro vem preparando o caminho do Senhor, dizendo: sabe quem vocês são? Vocês são como a erva do campo. Vocês nascem, parecem bonitos, mas logo crescem e começam a murchar, e vocês morrem, a vida de vocês é passageira. Mas a palavra do Senhor, aquela que está na boca dele, aquele que está nos visitando, que está para chegar, essa palavra permanece para sempre. O que Pedro está querendo dizer com isso? Ele termina no versículo 25 dizendo: esta palavra, profetizada por Isaías, uma palavra de esperança, de consolo, por causa da visitação do Senhor, da chegada do Senhor. Essa palavra anunciada pelo mensageiro, a gente sabe que foi João Batista. Essa palavra é o Evangelho. O Evangelho que foi anunciado a vocês. A salvação, o consolo que Deus prometeu através de Isaías é o Evangelho. O Evangelho significa que o Senhor visitou o seu povo. A pergunta é: em quem? Na pessoa de quem o Senhor visitou o seu povo? Quem veio depois de João Batista? Para quem João Batista apontava? Apontava para Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Essa palavra visitou vocês. Ele é o Evangelho em pessoa. Ele é vivo, Ele é eterno. Foi essa palavra que fez vocês nascerem de novo, de dentro para fora. Então, nós não podemos dizer que é impossível amar, porque essa palavra vive em nós. Essa palavra está nos moldando a imagem de Jesus. Ela está nos conformando àquilo que nós seremos na eternidade. A comunhão na igreja, queridos, não se baseia em afinidades que murcham, em coisas desse mundo, o time que vocês torcem, o bairro onde vocês moram, a questão social, a forma de falar, a tonalidade da pele. Não é isso que une uma igreja. O que une uma igreja é a palavra do Evangelho, que nos tornou um em Cristo, que gerou vida em nós. Essa é a palavra que foi evangelizada a vocês. Como você reage ao receber um presente? E se esse presente for merecido? E se esse presente for a salvação? Bom, uma vez que fomos resgatados por Cristo e regenerados pela palavra de Deus, devemos buscar uma vida de santidade, temor e amor. Diferente de Israel no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós não estamos mais suscetíveis às maldições da lei. Por causa da obra de Cristo, nós recebemos apenas as bênçãos da aliança, conquistadas por Ele em nosso favor. Então, queridos, busquemos a santidade. Vivamos em temor e vivamos em amor, porque é possível. Amém? Oremos mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. O Evangelho não é apenas um texto antigo, mas ele representa uma pessoa. O poder do Senhor representa a tua santa e bendita filiação, o teu Filho Jesus. Nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar e queremos responder de maneira digna a essa tão grande salvação. Produza santidade em teu povo, Senhor. Produza temor e produza amor, até que possamos te encontrar face a face no último dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.